O vídeo dessa semana, ele surgiu com a tentativa de diminuir a ansiedade de mães que querem oferecer alimentos para os seus bebês que não são adequados à idade deles ainda. Na Páscoa aconteceu de muita gente me procurar pedindo receita de ovo de Páscoa para o bebê, chocolate para o bebê, enfim. E eu achei que valia fazer esse vídeo falando dos alimentos que não devem ser oferecidos para os seus bebês até eles completarem 12 meses completos, né, que é 1 ano de idade. O primeiro de todos é o açúcar. Eu faço logo uma dobradinha com o sal, porque são dois tipos de alimentos que foram usados durante toda a história para conservar frutas, vegetais, carnes. Então, eles já têm um sabor muito forte, acentuado, e o bebê que está desenvolvendo um paladar, está começando agora, né, na introdução alimentar, a reconhecer os sabores doce, amargo, salgado, azedo. Se a gente já colocar uma quantidade de sal ou de açúcar nessas papinhas, nessas comidinhas, a gente vai saturar, ou seja, a gente vai estimular muito a papila gustativa do bebê e ele não vai saber apreciar o sabor correto, o sabor verdadeiro de cada alimento. Sobre o açúcar especificamente, o nosso paladar, né, já é tendenciosamente doce. E eu fico brincando que as mulheres, eu acho que devem ter essa tendência multiplicada por 2. Então, uma maneira de você continuar oferecendo o docinho é escolher as frutas mais maduras. Então, não existe a necessidade de você acrescentar o açúcar propriamente dito, né? O açúcar, seja ele demerara ou melado, enfim. Essa necessidade, ela é nula até o seu filho completar 1 ano, e eu diria que até dá para estender um pouco mais. Sobre o sal, a gente pode usar temperos para tornar as papinhas mais atraentes, sim, sem problema algum, ao invés de usar o sal propriamente dito. Para os bebês que ainda têm intestino imaturo e também ainda existe um potencial de alergia, não se deve oferecer esse tipo de carne, tá? É lógico que a gente sabe que existem partes do porco que são gordas, mas aqui eu estou falando da parte magra, que é mais saudável, que pode sim ser introduzida depois dos 12 meses. Antes disso, não é indicado. Essa outra lista de produtos que não deveriam ser consumidos pelos bebês, e na verdade até mais velhos, e a gente já falou sobre uma grande quantidade deles no vídeo sobre os piores alimentos para os seus filhos, são os produtos enlatados, em conserva, os embutidos e os industrializados. A quantidade de aditivos químicos, a maneira como são preparados, os produtos ultraprocessados, eles não foram feitos para serem assimilados de uma boa forma pelo nosso organismo, ainda mais de um bebê. Então, vamos deixar de abrir lata, abrir, né, potinho e pacote de congelado para usar mais comida in natura. Então, lembrando a questão da quantidade de sódio, que é muito alta nesses produtos, e a quantidade de químicos que são utilizados para que esse produto dure bastante no mercado. Então, o seu bebê não precisa disso e como eu falei no programa sobre esses piores alimentos, eu acho que ninguém precisa. Então, sabe, vamos voltar para as panelas. Eu sei que ocupa um pouco de tempo, mas isso é garantia de saúde para o seu bebê e para toda a sua família. É uma preocupação que a gente precisa ter. Uma outra questão é os cereais e os farináceos. Os açucarados, eles não devem ser consumidos. Então, se você quiser utilizar algum tipo de farinha para engrossar a mamadeira, né, ou fazer mingau, primeiro pensa no porquê que você quer engrossar a mamadeira. Será que o seu bebê está se alimentando, tendo uma rotina alimentar melhor? Então, esses cereais para engrossar a mamadeira, eles são contraindicados. Até porque, se você for olhar no rótulo, muitos deles contêm açúcar e também conservantes, emulsificantes e por aí vai uma lista adiante. Então, se você quiser oferecer cereais para o seu bebê, que você vá para o grão integral. Então, se você tem esse produto, né, para comprar o saco, o pote, o pacote lá, que são os flocos de arroz, né?
sem açúcar, sem nada, por que não comprar? Eu arrisco até a dizer que é bem mais barato você fazer um mix deles ao invés de comprar um potão lá cheio de açúcar, de corante, de outros antes. E o mel? O mel ele é indicado para consumo após 12 meses. Alguns médicos indicam 16 meses, então o ideal seria ver com o pediatra do seu filho qual é a indicação. O porquê de ser um alimento tão bom, tão completo, natural, ser proibido. O intestino dos bebês é bem imaturo e ainda não está pronto para se defender de qualquer invasão de bactérias e de micro-organismos que possam causar danos maiores. Então, como o mel pode carrear a toxina botulínica, né, o clostridio botulínico, o ideal é que ele não seja oferecido para bebês antes dos 12 meses, porque os efeitos são realmente bem ruins, passando do mais simples da diarreia até uma intoxicação mais grave. Então, o mel, mesmo que seja daquele produtor ali do seu lado, que você confia, que cresceu na fazenda dele, só ofereça com a indicação do pediatra. Agora eu vou falar sobre alimentos que são controversos em relação à introdução. Se acreditava até algum tempo atrás que deveriam ser oferecidos após os 12 meses de idade, mas cada vez mais estudos em diferentes sociedades, né, a Sociedade Americana de Pediatria, aqui no Brasil, europeia, mostrando que quanto mais precoce é a introdução desses alimentos, menor é o potencial de se desenvolver alergia ao alimento específico após 1 ano de idade. Então, nesse grupo entra a questão do glúten, do leite de vaca e das frutas oleaginosas, tá? Que são as castanhas, as nozes. Acho que tudo começou mesmo, o grande boom e o que a gente mais vê, né, quem lê muito sobre o assunto, a questão da alergia a amendoim nos Estados Unidos. E uma linha de estudo foi conduzida para mães grávidas, né, já gestantes, na verdade, consumirem amendoim desde o início da gestação, para esse bebê já ter ali uma proteção contra a alergia e não desenvolver a alergia ao amendoim. Algumas correntes já falam da introdução de uma farinha, é lógico, não a castanha, né, os pedaços, até porque o formato ele facilita o engasgo, mas as farinhas serem utilizadas na alimentação a partir dos 8, 9 meses. Mas, novamente, consulte o pediatra, informe, e é até importante também ele saber se existe algum histórico na família de alergia a algum desses alimentos. O segundo ponto é a clara de ovo, né? A proteína, a albumina, é a principal responsável pela alergia. A clara de ovo, a gente tem lá desde o bebezinho, né? Acrescente a gema 3 vezes por semana na papinha do seu bebê, a gema cozida. Agora, muitos pediatras já estão recomendando acrescentar também a clara do ovo cozida, para evitar a alergia após 1 ano de idade. E aí, novamente eu digo, vou reforçar aqui a cada ponto, consulte o pediatra do seu filho. É ele quem vai saber dizer para você o que pode fazer no caso do seu filho ou não, né? Eu acho que é algo bem individual. E o outro é o leite de vaca, que é indicado após os 12 meses. A gente fala da questão da alimentação exclusiva pelo menos aos 6 meses. E a alimentação prolongada até pelo menos os 2 anos de idade. Mesmo que o seu bebê já tenha completado 1 ano e ainda seja amamentado ao seio, não existe a necessidade dele tomar leite de vaca, mas ele já pode consumir os derivados, tá, como manteigas e queijos. E aí o que seria o antes dos 12 meses, que alguns médicos já vêm oferecendo, né, essa possibilidade do bebê se alimentar? É a ricota e o iogurte. E por último, eu deixei para falar do glúten. Um estudo, na verdade, vários estudos que tiveram um resultado comum mostrando que a introdução de glúten antes dos 3 meses, né, a gente assusta, antes dos 3 meses e após os 7 meses, teria um fator negativo para aqueles bebês que são predispostos a desenvolver doença celíaca, ou seja, que já existe um histórico familiar. Então, existe uma janela imunológica que é em torno dos 6, 7 meses do bebê, que a maioria dos cientistas estão aproveitando para fazer essas recomendações desses alimentos controversos e aproveitar que nessa janela imunológica a oferta desses alimentos ela reforçaria o sistema imunológico do bebê, fazendo com que ele não
desenvolvesse a alergia a esses determinados alimentos após os 12 meses. Converse com o seu pediatra, converse com o nutricionista da sua cidade, se você sentir que existe uma necessidade de maiores esclarecimentos. A introdução alimentar, ela não é um bicho de 7 cabeças, ela precisa sim de cuidados. Então, mamães, também não fiquem ansiosas em querer oferecer tudo nesse primeiro ano. O seu bebê vai crescer, vai ser uma criança, daqui a pouco um adolescente, um adulto que vai ter um mundo de sabores para explorar. Não precisa ter pressa de querer oferecer para ele agora um macarrãozinho com molho branco, um peixe super ensopado com curry e outras especiarias. Por mais que lá na Índia, cada família tem o seu curry e o seu bebê seja alimentado desde pequenininho. Por mais que na França bebês comam queijos que não são pasteurizados. Eu costumo dizer que existe uma predisposição no organismo de cada um. Não é à toa que o bebê sente os primeiros sabores já aos 5 meses na nossa barriga. Então, seja uma grávida com uma alimentação saudável, esteja atenta às intolerâncias que você desenvolve e seja uma mãe de um bebê que tenha menos ansiedade em relação a esses alimentos e que consulte sempre que necessário o pediatra ou um nutricionista. E um último conselho sobre esse assunto: não olhe para a mãe do lado, não ouça sogra, mamãe, titia, eu sempre te ofereci isso e você nunca morreu. Eu entendo perfeitamente, minha mãe fazia a mesma coisa, mas a informação existe. A evolução, ela é um fato inevitável e é importante que a gente esteja atenta a essas modificações. Então, faça bom uso dessas informações, continue comentando, voltando aqui no canal, que esses programas extras da semana são especialmente para atender as dúvidas e as necessidades de mamães e papais, porque teve um papai que falou: papai também assiste o Pra Papai. Eu falei: opa, vamos aos papais também. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.